Bem, pessoal, estamos de volta para continuar com esse tema de ações de eficiência energética. Nós vimos no vídeo anterior que com o diagnóstico hidroenergético é possível, por exemplo, melhorar procedimentos operacionais ou responder essa pergunta, né, de como melhorar os procedimentos operacionais. E que a melhora dos procedimentos operacionais repercute eventualmente em redução de vazão bombeada, em redução de altura manométrica e eventualmente até em aumento do rendimento dos conjuntos, dependendo da situação. Mas existem outras perguntas, né? É possível reduzir vazões? É possível reduzir perdas de carga, né? Ou altura manométrica? É possível melhorar o rendimento? Então, nessa apresentação, nós vamos discutir um pouco algo além dos procedimentos operacionais ou de que forma se pode reduzir vazões, perdas de carga ou melhorar o rendimento. Bom, reduzir perdas reais sem dúvida é uma medida que pode reduzir as vazões bombeadas, né? Uma água que deixa de ser perdida, né? Repercute imediatamente no bombeamento. Eventualmente, pode ser que num determinado setor seja possível trazer água que custa menos, né? De um custo mais baixo em termos de energia elétrica, e então remanejando a distribuição setorial pode ser possível reduzir o custo de energia, né? A gente viu também em outros vídeos aí que reduzir a intermitência, né, ou rodízio no abastecimento, aumentando o tempo de transferência de volumes, também pode repercutir em redução de vazão, né, na transferência de volumes. Isso ocorre porque normalmente, quando há intermitência, os bombeamentos são intensificados, ou seja, tem que fazer a transferência de volumes num tempo muito curto. Com o sistema contínuo, você pode aumentar o tempo de transferência de volume e, consequentemente, reduzindo a vazão. Bom, para reduzir perdas de carga, tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Mais raramente pode ser que seja possível, inclusive, reduzir o desnível geométrico ou até aproveitar melhor um desnível geométrico existente no caso de bombeamentos sucessivos. O aumento do diâmetro das tubulações ou o reforço, né, das tubulações também pode reduzir perda de carga, a limpeza e o revestimento das tubulações. A eliminação de ar nas tubulações e vórtices, né, nos tanques de sucção e saída de reservatórios. O exemplo que nós vamos ver daqui a pouco, ocorre muito esse problema aqui do ar na tubulação. A gente vai ver por quê. A reconfiguração de barriletes, né, substituição de válvulas ou qualquer combinação de situações aqui. Bom, se a gente pensa em melhorar o rendimento dos equipamentos, nós estamos falando aí em rendimento do motor e rendimento da bomba, né? Certamente que com equipamentos antigos é possível melhorar tanto um como o outro. Lembrando que a bomba sempre é um equipamento mais crítico, né, do que o motor, porque a bomba está em contato direto com o fluido, se desgasta mais rapidamente e devemos ter uma atenção maior aí com a bomba. Também está mais sujeita a problemas de manutenção. Nós vamos ver um exemplo em que todas essas questões estão mescladas. Nós já fizemos um vídeo só sobre essa questão de melhorar os procedimentos operacionais, né? Melhorando aí o esquema de transferência de volumes, o sistema de bombeamento e reservação.
E agora nós vamos ver, né, um exemplo em que todas essas questões estão mescladas, né? É possível reduzir vazões, é possível reduzir perda de carga e é possível melhorar o rendimento dos equipamentos. Bom, isso será conseguido, né, reduzindo perda de água na distribuição e redimensionando os equipamentos, né, para atender essa situação aqui que está sendo proposta. Bem, pessoal, o caso que nós vamos estudar aí de aplicação de ações de eficiência energética é um caso que nós já vimos em outros vídeos. Esse bombeamento aqui é um bombeamento com tipo 2+1, né? Duas bombas operando e uma de reserva. Nesse caso, a bomba 2, que seria essa aqui, não está em operação, então se transformou, na verdade, em um bombeamento 1+1. Essa adutora aqui tem cerca de quase 5 km, né? Está chegando aqui no reservatório apoiado com 2 células, aí totalizando aí 1.000 metros cúbicos. Desse reservatório sai água também para um reservatório elevado, que abastece uma zona alta, e o reservatório apoiado também abastece uma zona baixa. É um esquema bastante típico aqui no Brasil, né? Bom, esse sistema de bombeamento tem uma série de problemas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Essa é a estação elevatória, né? Essa aqui é a estação elevatória. Então essa é a bomba 1, a bomba 2 que está desativada e a bomba 3. Um problema de imediato, né, que se vê aqui, é que esse registro tem que trabalhar estrangulado. Esses dois registros, né? As duas bombas, o regime de operação hoje é as duas bombas funcionando juntas com esses dois registros estrangulados. E o que faz a gente imediatamente perguntar por que está estrangulado? Bom, possivelmente porque as bombas estão superdimensionadas. Nós vamos ver como que o monitoramento constatou isso. Uma outra coisa que a gente observa é que a tubulação de sucção nesse bombeamento é de 250 milímetros, enquanto que a adutora é de 300. Nós estamos aqui com uma situação invertida, né? Normalmente a sucção tem um diâmetro maior para reduzir as velocidades, porque a sucção é um trecho de tubulação mais crítico do que a tubulação de recalque. Se a velocidade é muito alta na sucção, pode haver entrada de ar pelas juntas da tubulação. Pode haver vórtices também, formação de vórtices lá no tanque de sucção. Então, mesmo que não ocorra vórtice no tanque de sucção, porque ele está bem afogado e tal, pode ocorrer entrada de ar pelas juntas da tubulação. E esse aqui é um caso onde a gente observa que realmente está entrando ar, porque quando tentamos fazer uma medição pitométrica ajusante aqui, né, não foi possível, tinha ar demais na tubulação. Então realmente estava entrando ar. Então temos dois problemas aqui. Está entrando ar, temos um estrangulamento nessa tubulação. Bom, fizemos, uma das coisas foi o ensaio das bombas, né, individualmente. Obviamente teve que ensaiar com a bomba com o registro estrangulado, né? Porque esse era o regime de operação dela e era preciso manter aqui uma pressão na saída de aproximadamente 91 MCA. Então, quando se ensaiou a bomba 1, né, se viu que ela operava com uma vazão bastante baixa, 126, e com rendimento bastante baixo.
Isso possivelmente devido à entrada de ar, além talvez de desgaste dos rotores e tal. Na bomba 3 também foi ensaiado, se conseguiu uma vazão maior, 212, e um rendimento um pouco maior, 48,76, está ruim também. E também o registro aqui estava estrangulado. Obviamente, como elas trabalham em paralelo, a pressão aqui na saída, no recalque, tem que ser parecida, né? Ou iguais ou bem parecidas. Pode ser que não seja exatamente iguais devido à posição que elas ocupam no barrilete. Então uma tem que enfrentar mais perda de carga que a outra e tal. Bom, com esses dados aqui, foi possível construir uma curva do sistema sem estrangulamento. Como que foi feito isso? Bom, como a gente fez esse teste aqui, né? Bom, para vazão zero, o desnível geométrico é 57,5 metros. Isso foi visto, né? Medido aí topograficamente. Para essa vazão de 126, avaliamos que a manométrica seria em torno de 65. Por que chegamos a esse valor de 65? Não era para ser acima de 90? Não, é porque como o registro está fechado, nós fizemos uma medição de pressão logo após o barrilete. Logo após o barrilete, a pressão ficou nesse patamar aqui, ó, 64 MCA. Se a gente der mais 1 metro aqui de perda de carga até chegar na saída da bomba, nessa vazão, chegamos aí a 65. Então esse valor na verdade foi estimado. Para obter um terceiro ponto para traçar a curva, a gente usou os dados da outra bomba, com 212, né, a pressão no recalque logo depois do barrilete é 68, 69. Então calculamos que para chegar na saída da bomba, sem o estrangulamento, chegaríamos aí com cerca de 72 MCA. Então, com esses 3 pontos aqui, foi possível, deixa eu ver se eu consigo aqui. Com esses 3 pontos foi possível então traçar essa curva, e aí os demais pontos se pediu para o Excel traçar aqui, né, uma curva polinomial de segunda ordem. Então foi possível chegar em outras vazões aqui, 252, 300 e tal, e as respectivas alturas manométricas. Então essa seria a curva do sistema sem estrangulamento. Bom, fizemos também a curva do sistema com estrangulamento, usando um critério similar aí. Então a curva sem estrangulamento é essa, a curva com estrangulamento é essa daqui, e essa aqui é a curva da bomba, segundo o fabricante. Essa bomba aqui. KSB RDL 150-250A. Transferimos ela para cá, essa curva. O rotor é 223 milímetros. E aí vemos que realmente, né, a bomba está superdimensionada. Para poder colocar num ponto onde a bomba possa funcionar bem, sem puxar corrente demais do motor, uma corrente acima daquilo que o motor aguenta, é obrigado a estrangular o registro, né? Tem esse estrangulamento aqui. Então você vê como que dá uma empinada aqui na curva do sistema o estrangulamento do registro. Então realmente a bomba está estrangulada, né? E a gente vê aqui que ela perdeu muito o rendimento. Era para ter um rendimento aí no ponto onde ela está trabalhando, ou onde ela deveria trabalhar, né?
Era para ter um rendimento aí acima de 70%, e uma está trabalhando com 32 e a outra com 48. Então, realmente, temos problemas aí. Bem, pessoal, seguindo aqui com o exemplo, né? O nosso sistema também está transferindo os volumes num tempo muito curto. Nós já falamos, né, do superdimensionamento da bomba. O sistema ele funciona em média 12 horas por dia, conforme a gente pode ver nesses gráficos aqui. É gráfico de vazão e potência elétrica, né? Potência elétrica, linha vermelha, vazão, a linha azul, a vazão. E vemos também que, apesar de estar funcionando 12 horas por dia, está bombeando no horário da ponta. E essa é aquela questão da melhoria operacional que a gente discutiu, né, em outro vídeo, e discutimos que realmente seria possível fazer o sistema não operar na ponta, mesmo não fazendo nada na elevatória, simplesmente mudando o regime de bombeamento. Bom, isso também é uma indicação, né, de que há um superdimensionamento da bomba. Os tempos de transferência estão muito curtos, né? A gente viu que, na verdade, seria possível explorar, pelo menos durante uma parte do dia, uma bomba só funcionando, mesmo que estrangulada. E aumentando o fator de carga, ou seja, fazendo com que o bombeamento se estenda para 18 horas dia e não somente 12. Bom, mas um grande problema desse sistema também é a perda de água, né? Nós já mostramos aí um balanço hídrico, né? Onde se constata que se coloca no sistema esse volume aqui, 1.379.909 metros cúbicos ano, no volume de entrada, né, no sistema de distribuição. Isso corresponde a 3.781 metros cúbicos dia, mas no balanço a gente vê que entrega o consumo autorizado é 516.256 e só a perda real é 561.374, ou seja, se perde mais água do que se autoriza. Perda real, não estamos nem falando de perda aparente, que também tem uma perda aparente significativa. Mas como perda aparente estamos considerando que é consumo, não estamos olhando para ela. Bom, o que aconteceria se eu reduzisse essa perda, né? Aqui, com esse número de ligações que foi adotado, há até uma questão também sobre o número de ligações reais de água que existe aí, tem uma certa dúvida, mas estamos adotando aí, nesse caso, 3.060. Então, a prevalecer esse número, então teríamos 503 litros por ligação por dia de perda real. Se a gente reduzisse para 150 litros por ligação por dia, que seria uma perda mais aceitável, digamos assim, a gente viu que um benchmark, né, para país não desenvolvido, um bom sistema deveria perder aqui no máximo 150 litros por ligação por dia. Então, nesse caso, a perda real seria de 167.535, ou seja, estaríamos autorizando 516.000, perdendo 167.535, a perda aparente não mudou, né, em relação à situação anterior, mas isso significaria uma redução no volume de entrada no sistema. Quando reduz perda real, a gente já viu que reduz automaticamente a necessidade do bombeamento. Então, teríamos aqui 986.069 metros cúbicos ano, e não mais 1.379.000, que significa que a demanda cairia de 3.781 para 2.702 metros cúbicos dia.
certamente isso muda completamente as coisas no bombeamento, né? Então, fizemos então uma série de exercícios aqui para analisar, né, de como ficaria a situação, considerando várias hipóteses, né? Vamos supor que a gente dimensionasse uma bomba só para eliminar o tempo, ou aumentar o tempo de funcionamento e eliminar o estrangulamento do registro, ou seja, reduzir a perda de carga na adutora, né? Então, estão considerando essa demanda média aí com o sistema com perda alta mesmo. O K1 quanto 2 estão considerando um tempo de funcionamento de 18 horas dia, né? Então, nesse caso, a demanda horária com K1 seria 252,07, 252 metros cúbicos por hora. A altura manométrica, se eliminar o estrangulamento do registro, seria 76 por aí. Então, considerando então 18 horas dia, teria 6.570 horas, né, de funcionamento anual, né? O consumo de energia podemos calcular aí também. No caso, nós estamos considerando uma bomba de 73% de rendimento e um motor de 93% de rendimento. Quer dizer, são facilmente encontráveis, né, bombas aí e motores nessa faixa. Consegue-se inclusive melhor do que isso. A gente está sendo um pouco conservador aqui. Bom, então isso reduziria o consumo de energia, né, para 77 kW praticamente, ou 105 cavalos, raciocinando em termos de motor, né? Como a gente não encontraria motor de 105 cavalos, teremos que comprar um motor novo de 125 cavalos. É bom lembrar que hoje tem lá um motor de 150 cavalos. Muito bem, então a gente vê que só o fato de reduzir a perda de carga, através de eliminar o estrangulamento do registro, a gente já consegue uma situação bem mais favorável. Com 18 horas dia e essa vazão, a gente também conseguiria sair do horário da ponta sem problemas, né? 18 horas dia é tranquilo, a ponta dura 3 horas, ainda teria uma folga aí. Bom, isso seria uma hipótese, né? Como a gente tem a quantidade de funcionamento anual aqui, de horas, né, de funcionamento anual, a gente conseguiria então calcular o consumo de energia para essa configuração. Vamos até calcular aqui. É igual a 6.570 vezes esse número aqui, né? Isso aqui, vamos melhorar a visualização disso. 505.190 kWh ano. KWh por ano. Ok? Se não me engano, hoje 900 o consumo de energia da estação está estimado em 975 mil. Então, veja bem a pancada que é esse estrangulamento, 975 para 505 megawatt-hora ano, né? Se a gente for... Bom, mas vamos fazer uma outra hipótese aqui. Vamos imaginar que nós estamos aumentando o tempo de funcionamento, né? Eliminando o estrangulamento do registro e também eliminando outras perdas localizadas que o ar que está entrando no sistema está provocando, né? Então vamos considerar aqui nessa situação, né, uma demanda média aqui de 3.781, quer dizer, não reduzimos perda ainda, 18 horas dia, né?
A demanda horária com K1 continua sendo então o 252 metros cúbicos por hora, ou 70 litros por segundo, só que agora a altura manométrica é 66, porque eu tirei o estrangulamento, tirei o ar, né, e com isso reduzi ainda mais a manométrica. Então o consumo de energia passa a ser 67 kW, né, 67 kW, ou 91 cavalos, né? Nós não vamos achar motor de 91 cavalos, então compraria um motor de 100 cavalos logo acima. E aí conseguiríamos também mais economia ainda. Vamos calcular quanto, né? É igual 6.570 vezes esse consumo. Chegaríamos aqui, vamos melhorar a visualização disso. 438.718 kWh por ano. Lembrando que hoje o sistema consome 975 MWh ano, né? Estamos reduzindo para 438, quer dizer, já reduzimos pela metade praticamente, né? Bom, mas vamos seguir aqui com as nossas hipóteses, né? Vamos supor que a gente aumenta o tempo do funcionamento, elimina o estrangulamento do registro, reduz perda real de água para 150 litros litros por ligação por dia. Essa é uma hipótese que eu não gosto muito, porque presume você não eliminar as perdas de carga decorrentes do ar, né? Que certamente, havendo um redimensionamento aí do sistema, seria possível fazer isso, né? Então não vamos nem ver essa aqui, vamos ver essa hipótese 4, que aumenta o tempo de funcionamento, elimina todas as perdas localizadas, né? Ou seja, elimina o ar, reduz perda real de água para 150 litros por ligação por dia. A gente viu que a demanda média cai para 2.949, vamos ver se é isso mesmo. Na verdade não, é 2.702, vamos corrigir isso aqui. 2.702. K1.2, vamos considerar 18 horas dia, dá um bom fator de carga. Então chegamos a uma demanda horária com K1 de 180 metros cúbicos por hora, né? Uma altura manométrica de 66, estimado aí, né? Então o consumo de energia, os 6.570 horas continua, né? O consumo de energia, então, chegamos aqui num motor de 65 cavalos, não existe motor nessa potência, então a gente cairia num motor de 75 cavalos, ou seja, estamos chegando num motor que é metade do motor que está lá, né, hoje, um motor de 150 cavalos. Então vamos calcular o consumo de energia anual, como é que ficaria? 6.570 vezes 47, dá esse número aqui, vamos melhorar a cara dele. Ok, 3 kWh por ano. Ou seja, estamos falando aí de uma redução de consumo de energia de hoje de 975 mil kW para 313 mil kW. Ou seja, uma redução praticamente para menos de um terço, né, do que existe hoje. Então, realmente seria o paraíso, né, se conseguisse fazer isso, né? A gente sabe que reduzir a perda real é algo mais difícil de fazer, exige uma capacidade de gestão, né, e uma transformação cultural na operação do sistema que talvez não se consiga num curto prazo, né? Mas as outras medidas aí, de eliminar os estrangulamentos e tudo isso, realmente podem ser facilmente conseguidas.
Bem, pessoal, nós vamos passar a discutir agora aspectos de viabilidade econômica das ações de eficiência energética em sistemas de bombeamento, tanto pelo ponto de vista do usuário, quanto pelo ponto de vista do sistema elétrico, ou a metodologia da ANEEL. Para isso, nós vamos utilizar esses exemplos que nós temos trabalhado, né? Então, no caso desse sistema de bombeamento que estamos analisando, vamos separar aqui duas hipóteses, né, para analisar. Uma das hipóteses é aumentar o tempo de funcionamento e eliminar estrangulamento, registro e outras perdas localizadas, nós já vimos, que é um cenário, digamos assim, que a gente pode chamar de cenário 2. E um outro que a gente aumenta o tempo de funcionamento, elimina perdas e reduz perdas reais também. É o que a gente pode chamar de cenário 4. Nós vamos utilizar, para analisar esses cenários e quantificar, né, os benefícios, nós vamos utilizar essa planilha aqui. O que faz essa planilha aqui? Ela estabelece, né, como que funciona o sistema de bombeamento na linha de base e como que vai funcionar o sistema proposto, e a partir daí calcula os ganhos, os resultados, né? Redução de demanda e redução de consumo de energia, ou energia economizada, tanto no horário da ponta quanto no horário fora da ponta. Nós já vimos essa planilha aqui em outro vídeo. Mas a utilidade dessa planilha é mostrar no mesmo local qual que é a linha de base considerada e o que é que está se propondo para fazer uma estimação dos benefícios. Tudo isso fica num único local. Então aqui essa planilha especialmente está preparada para 3 conjuntos, né? 2 mais 1, né? 2 em paralelo e outro de reserva. Aqui nós estabelecemos o cenário da linha de base. Então a gente sabe que na linha de base os conjuntos 1 mais 3 funcionam sozinhos aí o tempo todo. Então trabalham nessa vazão, isso foi extraído do monitoramento. Essa aqui é a vazão bombeada em metro cúbico por dia. O rendimento dos conjuntos, isso aqui a gente levantou também no ensaio de bombas. A potência que demanda, também isso foi monitorado. A quantidade de horas de funcionamento anual na ponta, também foi feita uma estimativa para isso. E o volume bombeado anual, que é praticamente a quantidade de horas vezes a vazão bombeada. E finalmente a energia consumida, que também vai ser a potência demandada vezes a quantidade de horas de funcionamento. Bom, isso na ponta. E fora da ponta? Bom, fora da ponta também trabalha o conjunto 1, o 1 e o 3 juntos, né? Com essas vazões aqui. Rendimento, potência demandada, o número de horas, volume bombeado e finalmente energia consumida, analogamente, né? E aqui tem o total. Bom, então o cenário de linha de base está traçado aqui. Se a gente tivesse situações diferentes dessa, por exemplo, hora funciona 1, hora funciona 2, hora funciona 3, hora funciona 1 mais 2, hora funciona 1 mais 3, hora funciona 2 mais 3, a planilha também estaria preparada para calcular todas essas situações. Neste caso não foi necessário, porque só existe um modo de operar aí, que é o 1 mais 3 juntos, no caso da linha de base. Bom, nesse cenário 2, a gente está propondo 2 conjuntos. 1 mais 1, né? Ora funciona um, ora funciona o outro. Nunca os dois juntos. E para bombear 252, onde é que a gente tirou isso aqui? A gente tirou
desse cenário aqui que a gente construiu. Dimensionamos o conjunto para isso. 252, a altura manométrica 66, está aqui. O rendimento dos conjuntos, nós dissemos que é uma bomba com 73% e um motor com 93% de rendimento. Então, quando multiplica isso, dá 68%. A potência demandada, isso é calculado, né, pela fórmula de potência. A quantidade de horas de funcionamento, a gente viu aqui que é 6.570. Como os conjuntos funcionam em rodízio, né, nós estamos imaginando que cada um funciona a metade do tempo, então, num ano, eles vão trabalhar cada um 3.285 horas. Isso é uma forma de desgastar os equipamentos de uma forma uniforme, né, para que eles fiquem com um desempenho o mais parecido possível. O volume bombeado anual de cada um, né? Novamente, é uma multiplicação aí da vazão bombeada pelo número de horas. E da mesma forma, a energia consumida. Bom, tracei esse cenário aqui. Nós vemos que os conjuntos não vão funcionar na ponta, por isso que está zerado isso aqui, ó. Não tem nada funcionando na ponta, é só fora da ponta. Já tem, então, o cenário da linha de base e o cenário proposto discriminado aqui. A planilha já automaticamente, então, calcula a redução de demanda no horário da ponta. Bom, era 225, 224,9 aproximadamente, 225. Então, está aqui. A redução de demanda no horário fora da ponta. Bom, no horário fora da ponta, a demanda era 225 também. Passou a ser 66. Então, a diferença é o que reduziu. Então, 225 menos 66 dá 858. Energia economizada da mesma forma, na ponta e fora da ponta, né? Então, na ponta existia um consumo de energia aí, que era 121 megawatt-hora ano. Depois passou a ser zero, então economizou 100% aí da energia na ponta. E no horário fora da ponta era 975, está aqui. Desculpa, não era 975, era 854, né? Era 854. E 20, né? E 20, 854 menos 439. Bom, tá aí, 415,6. Então, tem um total de energia economizada aqui, então, de 537. Bom, isso no cenário 2. Ou hipótese 2, né? No cenário 4, em onde a gente faz a mesma coisa do cenário 2, mas em acréscimo a gente reduz as perdas de água, né, para 150 litros por ligação por dia. Também, né, o cenário base é o mesmo. O que a gente está propondo aqui agora, de novo, é dois conjuntos, né, 1 mais 1. Só que a vazão bombeada não é mais 252, porque reduziu perdas, então agora é 180. A altura manométrica reduziu um pouquinho, né, porque era 250, era 66 com 252, mas com 180 a perda de carga cai um pouco, então a manométrica caiu para 64. O rendimento dos conjuntos também é 68%, né, estão fazendo essa consideração. Potência demandada então é 46,3. Quantidade de horas de funcionamento, analogamente, né, 6.570 dividido por 2, porque os conjuntos estão funcionando em rodízio. E da mesma forma, eu vou calcular o volume bombeado e a energia consumida, analogamente, né? E novamente, a planilha vai fazer as contas aqui
do que reduziu na ponta e no que reduziu fora da ponta, energia economizada na ponta e fora da ponta. Bom, eu preciso desses valores porque eu vou montar a conta de energia a partir desses valores. Tá certo? Então, vamos montar a conta de energia aqui nesse quadrinho. Quantificação monetária das economias. Eu tenho aqui o custo de energia. Hipoteticamente, tá, pessoal? Isso aqui é um preço antigo já. Hoje em dia já não se acha mais esse preço aí. Então tem aqui demanda na ponta e fora da ponta, o consumo na ponta e fora da ponta. Então o que eu vou fazer é pegar cada economia dessa, colocar o preço, né? Então, demanda na ponta, quanto é que custa? Bom, demanda na ponta custa R$ 36,30, tá aqui. Isso é cobrado uma vez por mês, tá certo? Então, num ano são 12 meses, então essa redução aqui, com essa redução eu ganharia esse valor aqui. Isso aqui ainda não tem impostos, não tem nada, é só o preço da energia, tá? Tá aqui, ó. Da mesma forma, a redução de demanda fora da ponta. Na quantificação a gente fez naquele quadro ali do lado, né? O preço é R$ 11,91, né? Mas são 12 meses, então tem aqui o preço da demanda fora da ponta nos dois cenários. Energia economizada na ponta, a mesma coisa. Tem lá a quantificação já. Tem aqui o preço, que é R$ 199,32 o megawatt-hora. Então, essa redução eu ganharia isso no ano. E da mesma forma, na hipótese 4, né, ganharia isso também. Nas duas hipóteses ganha a mesma coisa, né? Em termos de redução de demanda. Isso porque só a medida 2 já é capaz de tirar o sistema da ponta, né? E então a redução de demanda também fora da ponta. Deixa eu ver, parece que tem alguma coisa errada aqui. 11,91, não, tá certo. Isso aqui é o preço. Tá, quantidade de quilowatt mudou um pouquinho, né? Porque eu reduzi perdas, tá certo. Bom, eu tenho então, finalmente, somando esses ganhos, né? Essa coluna aqui de demanda na ponta, fora da ponta, e energia economizada na ponta, fora da ponta, tem o total. Só que isso aqui ainda não tem impostos, né? E não tem o desconto também, porque o setor de saneamento tem direito a um desconto de 15% aí. Isso é feito aqui, nessa fórmula, né? Então, eu vou dividir esse valor por 1 menos a quantidade de impostos e taxas aí que incidem na conta. Isso aí é basicamente ICMS, PIS e COFINS. Isso varia um pouco de estado para estado, porque o ICMS não é o mesmo em todos os estados, né? Mas numa média do Brasil, esses impostos aí incidem nesse montante aqui de 33,45% do total da conta, né? É impostos. Então, eu utilizei esse valor médio nacional, porque na verdade eu não sei quanto é que é os impostos nesse estado específico, né, desse exemplo. Mas só para ficar claro que então teria que pegar esse valor, dividir por 1 menos o montante de impostos aí, que nesse caso a gente está considerando 33,45. E isso a gente está multiplicando por 1 menos 0,15, que seria 0,85. Que é o desconto, né, que o setor de saneamento tem direito. Então, falando em conta de energia, já com impostos, eu não ganharia 198 mil nesse caso, eu ganharia, na verdade, 253 mil, 0,70. E nesse aqui, nesse hipótese 4, eu não ganharia 218 mil, eu, na verdade, ganharia 278 mil. Já considerando os impostos.
Bom, muito bem. Então aqui eu tenho, na verdade, já os elementos necessários para fazer a análise econômica, né? Tanto do ponto de vista da ANEEL, quanto pelo ponto de vista do próprio usuário. Bem, pessoal, vamos falar então um pouco sobre o cálculo de viabilidade pelo ponto de vista da ANEEL. A ANEEL tem um programa, né, de eficiência energética. Para o funcionamento desse programa de eficiência energética, ela edita regulamentos, né, manuais, e um desses manuais aí é justamente procedimentos do programa de eficiência energética para o cálculo da viabilidade, é o chamado módulo 7. Nesse documento, eles ensinam como fazer a análise da relação custo-benefício do projeto pelo ponto de vista do setor elétrico, né? A chamada metodologia da ANEEL. É uma coisa um tanto complicada de entender e mais difícil ainda de explicar. Eu confesso para vocês que eu sei aplicar, não sei exatamente por que funciona, só sei aplicar, pelo fato de eu não ser engenheiro elétrico, né? Mas, por outro lado, nunca encontrei um engenheiro elétrico que soubesse me explicar esse negócio direitinho, como é que funciona. De modo que eu estou mostrando aqui para vocês um tanto mecanicamente, tá certo? Não tenho condições de explicar como esse negócio funciona e por que funciona. Sei reproduzir esses procedimentos aqui, colocar numa planilha e finalmente usar a metodologia. Então não vou me propor a explicar isso para vocês. Então estou aplicando aqui mecanicamente. Coloquei aqui, né, os parâmetros necessários para se calcular aqueles coeficientes todos, etc., né? Tenho aqui a economia anual, né, a redução de demanda na ponta, a economia anual em megawatt-hora, a redução de demanda na ponta. Tenho que informar se o sistema está em bandeira verde ou não, né? Então, se tiver em bandeira verde, o ganho é um pouco menor. Se não tiver, se tiver em bandeira amarela ou vermelha, o ganho é maior. Então, aplicando esse procedimento aqui da ANEEL, utilizando esses parâmetros todos, que é recomendado na metodologia, eu chego aqui que o ganho anual, né, para o setor elétrico com esse projeto é de 210 mil reais. Isso seria o que o setor elétrico ganha por você deixar de consumir da ponta e por você deixar de consumir energia, né? O conceito é esse aí. Bom, a relação benefício-custo é obtido aqui nessas planilhas, né? Eu especifico aqui o custo dos equipamentos, nessa planilha aqui. Então, nesse caso, a gente especificou lá conjunto motobomba, acessórios, o inversor de frequência, colocando os medidores de vazão aqui na adutora, na saída dos reservatórios, medidor ultrassônico de nível, colocamos remotas de telemetria, né? E medidor de parâmetros elétricos para elevatória. Tudo isso, então, deu um custo total aqui, considerando vida útil de 10 anos, né? Fator de recuperação de capital a gente calculou aqui também. Tudo isso está normatizado lá, no manual da ANEEL. Os serviços e demais custos indiretos relacionados a esses equipamentos são colocados aqui em outra planilhazinha em separado, né? Então aqui é os equipamentos em si, aqui são os custos dos serviços e demais indiretos relacionados aos equipamentos, quer dizer, custo de instalação, etc. De modo que eu tenho então um custo total do projeto aqui de 269.060, já somando os equipamentos e os serviços. Tenho aqui o que ganha, né,
na ponta e fora da ponta. Tarifas de 17, deixa eu só conferir isso aqui. Tá aqui, né? Custo evitado da energia e o custo evitado da demanda. Isso a planilha calculou, né? E então, como eu já tenho o custo do projeto, né, o benefício e o custo, ele calcula então o RCB, que é a relação custo-benefício. Pelo critério da ANEEL, a relação custo-benefício tem que dar menor que 0,8 para o projeto ser aprovado ou considerado viável. Nesse caso, é um projeto amplamente viável, né, porque está dando uma relação custo-benefício aí de 0,2. Nessa planilhinha aqui está o conjunto de procedimentos, né, que o manual ensina para você calcular todos os parâmetros, né, que são necessários para aplicar a metodologia. Muito bem. Calculou então pelo ponto de vista da ANEEL ou do sistema elétrico e pelo ponto de vista do usuário. Bom, pelo ponto de vista do usuário a coisa é mais simples, né? Posso montar uma planilhazinha aí de fluxo de caixa. Estou considerando a taxa de juros de 12% ao ano, vida útil do projeto de 10 anos. As despesas é o montante que eu tenho que investir, né, em equipamentos e serviços. E aqui é o benefício que eu obtenho, né? 253.070,80 por ano. De onde é que eu tirei isso aqui? Bom, eu tirei lá daquele cálculo que eu fiz lá para a hipótese 2, no cenário 2, 253.070,80 durante 10 anos. Então a planilhinha aqui já calcula tudo, né? O payback descontado, o payback simples, a TIR e o RCB. Então um payback simples aqui é muito rápido, né? De 0,1 ano. O descontado é 1,78 anos, 1,79 anos, né? A TIR é um espetáculo, né? 94%. E o RCB quase 0,2, né? Do da ANEEL deu 0,2, esse aqui deu um pouquinho mais baixo, porque eu ganhei também os impostos, né? Naquela metodologia da ANEEL também não entra em consideração os impostos. Então é isso aí, pessoal. Não tem muito mistério, né? Requer uma boa capacidade de sistematização dos dados para não se perder, né, nessa montanha aí de cenários e hipóteses e tal. Isso aqui é o fluxo de caixa, então, para a hipótese 2, aquele cenário 2. Se fosse fazer para o cenário 4, né, aquele outro em que reduz perdas, o resultado certamente seria diferente, porque teria que incluir o custo do combate às perdas. E a gente sabe que o custo do combate das perdas já é bastante mais complicado de levantar, né? Tem que realmente fazer um projeto, né, mais detalhado, custa bastante, às vezes, né, você reduzir a perda real. Então é um cenário que nós não vamos detalhar do ponto de vista de análise econômica, porque não chegamos a fazer orçamento, né, para reduzir as perdas nesse sistema. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter conseguido transmitir aí um pouco de como fazer essa coisa.